Daí, people, Violeta do Me Salva, tudo colorido, tudo azul, tudo tranquilo. Cara, aula sobre Rio Grande do Sul. E aí, nesta aula, vamos trabalhar com processo de arenização. Aham, processo de arenização. Cara, um tema relativamente polêmico e muito comum de aparecer em provas. E aí o detalhe, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros locais também. E aí tu vai ver que vai dar pano pra manga, hein? Te prepara. Saca só, saca só, saca só. Começamos aí então com a seguinte pergunta. Desertificação no Brasil existe? Veja bem, querido, veja bem, deserto não existe, mas nós temos algumas áreas, sobretudo no interior do Nordeste, tá? Em que vem ocorrendo, vamos colocar aqui em outra cor, né? Um processo, processo de desertificação, tá? A gente não tem bem dizer um deserto no Brasil, nós temos um processo de desertificação, aonde, cara, somente na região nordeste do país, mais precisamente no interior da região nordeste, no chamado sertão, sertão nordestino, certo? Amados, o que é isso? Olha só, tu tá ligado que no sertão nordestino, perdão, subi um pouquinho aí. No sertão nordestino tu tem uma média pluviométrica muito baixa, é a região de clima semiárido, tá? Onde a tua pluviosidade está em torno de aproximadamente 600 milímetros ao ano. Ter questões teóricas. Para ser um deserto, olha só, para ser um deserto, o que caracteriza um deserto? Baixa pluviosidade. Há estabelecido aí uma média pluviométrica de 300 milímetros ao ano. Menos de 300 milímetros ao ano é deserto. Entre 600 e 300 é o quê? Um clima semidesértico. Ou como nós chamamos aqui no Brasil, o clima da região do sertão nordestino, um clima semiárido, ok? Beleza, agora, no interior do sertão nordestino, coloquei aqui em vermelho, em amarelo está a região do sertão, né? Onde nós temos o clima semiárido. E aqui na região central, nós temos uma bolinha mais vermelha, que corresponde à região onde está ocorrendo um processo de desertificação, certo? E aí o que acontece? Qual é que é a ideia? Por que a gente está tendo um processo de desertificação? Desertificação seria o quê? Tu diminuir ainda mais essa média pluviométrica. Diminuir tanto que ela começa a se aproximar do quê? Dessa média aqui. E aí tu já começa a ter um processo de escasseamento ainda maior das chuvas e desertificação. Por que isso vem acontecendo no Nordeste? Saca só, saca só. Porque tu vai ter aqui, tá? Um desmatamento da vegetação típica do clima semiárido. Qual é a vegetação típica do clima semiárido? Feito, chuchu. Nós temos aí a famosa caatinga. Certo? Vegetação de caatinga. E essa vegetação ela está sofrendo um processo de desmatamento, por incrível que pareça. Tá? E no que tu tem a retirada da vegetação, qual é que é a tendência? Já vimos isso em outras aulas aí, tu já tá ligado. Tu retirou a vegetação, qual é que é a tendência? Tu diminui a evapotranspiração, por menor que ela seja. Mas tu diminui. E se tu diminui a evapotranspiração das plantas, menos vapor d'água tem na atmosfera e ainda menor é a pluviosidade, acarretando o quê? Uma redução das chuvas. Processo de desertificação no Nordeste do Brasil. Ah, e tem isso no Rio Grande do Sul? Não! Não tem deserto no Rio Grande do Sul? Não! Mas eu já ouvi falar que tem deserto no Rio Grande do Sul? Não! Não tem, queridão. No Rio Grande do Sul, nós temos um processo chamado de arenização. Cara, é arenização, não é desertificação. Bom, mas como assim? Qual é a diferença? Calma, pequeno gafanhoto. Estamos aqui para elucidar as suas perguntas. Cara, quando a gente trabalha com arenização, primeira coisa, localiza onde acontece no estado do Rio Grande do Sul, tá aqui na parte oeste.
certo? Região da Campanha, ou a gente poderia fazer uma relação ali com a Cuesta de Aedo, a gente vai falar mais disso aí daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, é parte oeste do Rio Grande do Sul, então na Campanha, tá? Região da Campanha Gaúcha, popularmente a gente chama essa parte oeste, sul aqui de região da Campanha. Forma de relevo associada, tu poderia associar aqui a chamada forma de relevo da Cuesta de Aedo, que corresponde a uma formação secundária de um planalto maior, que é o planalto arenito-basáltico, o planalto meridional. Que é toda essa parte aqui, ó, né, tu já viu em outra aula aí, isso aqui é o planalto arenito-basáltico, ou também chamado de planalto meridional. Uma compartimentação, uma subdivisão desse planalto vai tirar uma forma de relevo secundária, que é a Cuesta de Aedo. Ok. Beleza. Tá, e que fatores levam a essa arenização? É um processo antrópico causado pelo homem? Cara, é um processo naturebs. Fatores importantes aí: geológicos, climáticos e biogeográficos. Agora tem um detalhe, né? Nós, o homem, um belo homem, forte, um rapagão, né? Nós vamos acabar fazendo o quê? Nós acabamos então intensificando. Intensificação desse processo pela ação antrópica. Ou seja, chuchuzinho, o homem acaba provocando uma ampliação do processo de arenização. Vamos entender isso aqui, vamos ver o que é a arenização, entender como é que a geologia, o clima e a vegetação geram esse processo e como é que nós acabamos avacalhando isso aí. Bora lá? Vamos lá? Então, saca só. Amados, quando a gente trabalha com arenização, vale ressaltar o seguinte. Nós temos aí, deixa eu ver se eu enquadrei direitinho. Ah, agora ficou legal. Para entender a arenização, saca só. Primeira coisa, lembra aqui, ó, primeiro fator, geologia. Tá? Como é que é a geologia do local? Cara, e aí eu te peço assim, ó, tu tem que ter visto todas as nossas aulas anteriores a essa aqui do módulo. Se tu viu a parte da a segunda aula, que trabalha com geologia, ok, maravilhoso, vai te ajudar muito. Viu a aula sobre clima do Rio Grande do Sul? Cara, sensacional, vai te ajudar muito. Viu a aula sobre vegetação da região sul do Rio Grande do Sul, perdão? Cara, plus a mais adicional. Tu vai juntar essas três aulas, tu vai olhar elas e, cara, se tu olhou já, tu vai entender isso aqui perfeitamente. Primeiro fator aqui, geologia. Como é que é a geologia da região oeste do Rio Grande do Sul? Tu tem aqui uma região basicamente de arenito. Tem uma cobertura basáltica, essa cobertura basáltica na parte oeste do estado, ela é pouco espessa, né? Então esse basalto praticamente já sofreu erosão e já foi retirado. Sobrou o quê? Uma formação arenítica, rochas sedimentares, que nós chamamos de arenito botucatu. Eu coloquei botucatu, tá errado, cara, errei, né? É botucatu, termina com um ali, perdão. Cara, arenito botucatu. Na parte mais profunda, arenito botucatu. Mais próximo à superfície, blocos de arenito. Tá? E olha só, esse pontilhadinho que eu coloquei aqui na parte mais superficial são depósitos arenosos inconsolidados. Fechou? Qual é que é a ideia? Cara, geologia tu tem o quê? Um solo que está em processo de consolidação. Então essa parte superior aqui, ó, é um solo pouco consolidado. Então tem muito sedimento solto ainda. Geologia te mostra isso, tá? Arenito, solos pouco consolidados, ainda estão em processo de formação. Segundo fator que nós falamos, fator biogeográfico. Vou colocar aqui, ó, simplificar. Vegetação. Região da Campanha Gaúcha. Qual é a vegetação predominante? Massa pra caramba! Meu, vegetação qual é que é? Campos. Então tu te ligou. Geologia. Solo frágil. Vegetação de campos, tá? Vou colocar aqui, ó, para tu não esquecer. Campos, tá? Vegetação herbácea, gramíneas, grama. Pergunto para ti, grama tem raiz profunda ou raiz pequenininha? Raiz pequenininha. E tendo uma raiz pequena, eles são ideais para fixar o solo? Não. Uma árvore com uma raiz superficial, uma raiz bonita, um flamboyant, sei lá, um ipê, cara, o que mais? Agora faltou uma...
putz, fugiu o nome de qualquer árvore, né? Um jacarandá tem raízes superficiais. Cara, tu põe a árvore aqui, as raízes superficiais cobrem uma parte do solo e fixam o solo. Vegetação rasteira não, grama não faz isso. Tá? Qual é que é a ideia? Então tu tem uma vegetação de campos que são uma transição, né? A gente já viu aí na aula de vegetação do Rio Grande do Sul que os campos são uma transição entre um paleoclima, um clima mais antigo em que o clima do Rio Grande do Sul era um deserto, e aí tu entende porque tantos areais, tantos sedimentos, uma rocha sedimentar, né, típico de desertos. Buguei, perdão. Rochas sedimentares são típicas de formações desérticas, então tu tinha em torno de mais ou menos uns 200 milhões de anos atrás, no Rio Grande do Sul, um clima desértico. Hoje tu tem um clima subtropical. Terceiro fator, clima. Hoje é um clima subtropical, já vamos falar dele aqui. Na transição daquele paleoclima desértico para o clima subtropical, hoje tu tem uma vegetação de transição, que são os campos, com raízes curtas e com pouca capacidade de fixar o solo, ok? Clima subtropical. Característica do clima subtropical. Tu viu a aula de clima do Rio Grande do Sul? Chuchu, dá uma olhadinha. Na segunda parte que fala da chuva. Olha lá, eu te espero. Vai, tô te esperando. Beleza, olhou? Cara, qual é o lance? Qual é a média pluviométrica do clima subtropical? Meu, em torno de mais ou menos 1.400, 1.500 milímetros por ano. Ah, é 1.400 ou 1.500? Cara, não importa. Importa o seguinte, essa variação de 100 milímetros aqui não é significativa. Tu tem que te ligar o quê? É muita chuva. Mais que isso, é muita chuva o ano inteiro. Não tem estação seca no clima subtropical. Cara, olha que maravilha, velho. Tu tem um solo frágil, uma vegetação incapaz de fixar esse solo e um clima extremamente chuvoso. Qual é a lógica? Chuva, pingolão d'água caindo, né? Tem uma formação arbórea, beleza, ali e tal, mas o resto é campo. Essa chuva cai, ela começa a escorrer, a escoar, ela cai com velocidade, ela encontra uma vegetação que não consegue fixar o solo, o que ela faz? Ela começa a carregar os sedimentos e ela vai abrindo sulcos no solo em que os sedimentos vão sendo carregados. Olha aqui, ó, sedimentos sendo carregados então na direção de na direção das regiões de menor altitude. Cara, tu abre então esses sulcos aqui, alguns deles têm um tamanho bem grande e que nós vamos chamar de vossorocas ou bossorocas, com B de batata, bossorocas, né? Ou até mesmo, nome mais chique, que são ravinas. Tu provoca um ravinamento do solo. Que é isso aqui, ó. São essas aberturas. Começou a perceber aqui? Cara, qual é o problema? Cada vez que chove, tu vai ter os sedimentos sendo carregados, a água da chuva cai aqui e provoca o quê? Pega os sedimentos, desagrega os sedimentos aqui desse solo pouco consolidado, o campo não fixou, pega os sedimentos e carrega para cá. Vai levando em direção às áreas de menor altitude. E tu vai abrindo essas sorocas em direção ao topo do morro. Punk o negócio, meu velho. E aí o que acontece? Olha só, segundo quadro, é uma evolução. Percebe aqui, ó. Flashites para nós aí, para entender que flecha horrível. Cara, consegui avacalhar na flecha, né? Bom, enfim, qual é a lógica? Essas vossorocas, ou esse ravinamento, ele vai em direção à parte mais alta do relevo. As chuvas continuam caindo, tá? As chuvas continuam caindo. E olha só, os sedimentos estão sendo carregados, então, para as áreas mais baixas. O que tu formou aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um areal. Em que o solo pouco consolidado, ele começa a se espalhar, a vegetação de campos meio que desaparece, vai ser coberta por areia e tu tem a formação de um areal. Legal, né? Então, olha só, é um processo natural? É. Cara, há registro que as primeiras populações indígenas do oeste do Rio Grande do Sul já registravam a presença de areais. Beleza, então é um processo natural? Ele é. A geologia, a vegetação, o clima provocam isso. Tá, e como é que o homem interfere? Através da... Chuchu, através da... Me perdi nas coisas aqui, perdão. Através da pecuária. Região de Campanha Gaúcha.
Conhece? A região da campanha tem uma vegetação de campo. Pasto natural para quem? Para pecuária, principalmente pecuária bovina. Cara, a pecuária é a atividade econômica típica da região da campanha gaúcha. Certo? Como é que a pecuária vai interferir? Saca só, vou botar aqui a nossa vaquinha. Nossa vaquita. Cara, tu imagina quanto é que pesa uma vaca? Tu já pesou uma vaca? Já botou ela na balança pra saber quanto ela pesa? Cara, nem eu. Mas ela não pesa pouco, né? Eu acho que em torno dos 500 quilos aí, né? Chutando. Né? Não sei se ela tá com mais leite, menos leite, não sei. Mas enfim, cara, tu imagina assim, ó, uma pecuária extensiva, é muito gado, caminhando aqui. Vem uma vaquinha, né? Essa aqui, nossa querida, e ela faz o quê? Ela dá uma pisadinha nesse solo, a vaca amarela, na panela. Bom, enfim, ela pisou nesse solo um pouco consolidado. O que que ela faz? Pode parecer besteira, pode parecer, não, capaz. Ela abre um pequeno buraquitos, né? Cada vez que ela passa por ali, ela faz uma trilha, ela abre um buraquinho nesse solo um pouco consolidado. E cada vez que chove, a água empoça aqui e tu consegue ampliar o processo de erosão pluvial. Ou seja, a formação de vossorocas vai ser intensificado por esse processo, por esse pisoteamento do gado. Então, a ação antrópica acaba intensificando o processo de arenização. Fechou? Vamos terminar nossa aula com o quê? Tem solução isso? Antes de falar das soluções. Tá? Antes de falar de soluções. Cara, tu percebeu que é um processo natural e que o homem interfere. Ela não é. Tá? A questão climática aqui ela vai ser determinante. Então, olha só, é um deserto, tu tem um processo de desertificação aqui? Não, por quê? Porque a média pluviométrica ela não está diminuindo. Né? Os 1.400, 1.500 milímetros ao ano, cara, não diminuem. Então, se tu não está diminuindo, tu continua tendo uma alta pluviosidade e se chove muito, não é um deserto. Por isso que nós falamos o quê? Nós falamos o quê? É um processo de arenização. Certo? Fechou? Tem solução para isso, chuchuzinho? Cara, até tem. Né? Qual é a solução? Qual é que seria a melhor solução para tu evitar esse processo de ravinamento ou de formação de vossorocas? Esse processo erosivo, basicamente, é fixar o solo. E como é que tu fixa o solo? Chuchu, plantio de árvores. Mas um detalhe, plantio de árvores nativas. Houve uma tentativa, olha que houve uma tentativa de, há um tempo atrás, uma década atrás mais ou menos, de plantar eucalipto nessa região aqui, como se tu plantasse aqui, ó, eucalipto nessa bordinha aqui para tentar evitar a erosão. Cara, o eucalipto, que é uma planta exótica, ela tem uma raiz profunda. Cara, vai fixar o solo? Não, tu bota um eucalipto aqui, ó, vamos botar o eucalipto aqui, né? A raiz dele é extremamente profunda, não vai servir para fixar o solo. E mais, o eucalipto faz o quê? Ele drena uma grande quantidade de água, por isso que ele cresce rápido. Então, totalmente viável. Qual é que é a ideia? Árvores nativas com raízes superficiais. Aí sim com uma capacidade de fixar o solo e evitar esse processo erosivo. Fechou? Então vamos colocar aqui, ó, digamos que isso aqui é uma árvore nativa, coloca aqui, ó, raízes superficiais, fixa o solo e aí ajuda a atenuar o processo. Show! Cara, muito legal essa aula, eu curto pra caramba ela, espero que tu tenha gostado. Dúvidas, perguntas, sugestões, questionamentos, manda aí pra nós que a gente dá um jeitinho de responder, tá? Aquele belo aperto de mão carinhoso e até a próxima aula.